derrotou a morte pra vida eterna sim me dá. Vivo está pra sempre, Ele vive, Ele vive. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Destruiu o pecado e livre estou para viver. Vivo está o Cordeiro, Ele vive, Ele vive. Aleluia, Cristo vivo está. Derrotou a morte pra vida eterna sim me dá. Vivo está pra sempre, Ele vive, Ele vive. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Destruiu o pecado e livre estou para viver. Vivo está o Cordeiro, Jesus vive, Ele vive. Aleluia, Cristo vivo está. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Que bom ter vocês conosco em mais um culto. Que nós possamos adorar e louvar ao nosso Deus de todo o nosso coração e de todo o nosso ser. Aproveite esse momento para deixar o seu comentário aqui abaixo do vídeo, deixar o seu like e também compartilhar essa transmissão em suas redes sociais, para que seus amigos e familiares também possam acompanhar e perceber esse grande amor de Deus por nós. Vamos, nesse momento, fazer uma oração em louvor ao nosso Deus e em gratidão por mais esse dia. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por este dia, nós te agradecemos por este momento, agradecemos ao Senhor, ó Deus, porque Tu és maravilhoso em nossas vidas, ó Pai. Que este culto, Senhor, venha satisfazer a Ti, ó Pai, e que seja feita a Tua vontade durante toda essa transmissão, Senhor. No Teu santo nome é que eu oro. Amém. Vamos realizar juntos uma leitura bíblica. Abra sua Bíblia ou seu aplicativo no livro de Salmos, capítulo 29, versículo 11. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá a seu povo a bênção da paz. Quão grande é nosso Deus e maravilhoso em tudo o que faz. Quão grandes são suas obras por nós. Vamos louvar ao nosso Deus com todo o nosso ser. Vamos louvar a nosso Deus com muita gratidão. Dá-me mais, Senhor, do Teu grande amor.
aqui, Senhor. É meu maior prazer te adorar, Senhor. Prostrado aos teus pés, canto uma nova canção, adoro a ti. Levanto as minhas mãos, te dou o meu coração. Quando tua glória eu vi, quero então lhe dizer: eis-me aqui, Senhor. Quando tua glória eu vi, quero então lhe dizer: eis-me aqui, Senhor. Quero me mover somente em ti, me fazer seguir, toda a minha vida está em ti. Todo o meu andar é só em ti, és o meu caminho, toda a minha força está em ti. Sopras compaixão e graça, eu te vejo aonde quer que eu vá, pertenço a ti somente, teu amor não posso explicar. Da, 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 da. Quero me mover somente em ti, me fazer seguir, toda a minha vida está em ti. Todo o meu andar é só em ti, és o meu caminho, toda a minha força está em ti. Sopras compaixão e graça, eu te vejo aonde quer que eu vá, pertenço a ti somente, teu amor não posso explicar. Da, 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 da,
Vamos para alguns avisos importantes. Pessoal, no dia 20 de outubro, às 10 horas da manhã, no horário da nossa Escola de Discípulos, nós iremos conversar sobre como irá acontecer a reabertura da nossa igreja. Caso você tenha a vontade de retomar as atividades, de retomar a comunhão junto aos irmãos, é importante que você participe dessa conversa para que nós possamos voltar todos em segurança. A nossa comunidade tem feito a diferença na vida das pessoas que necessitam de alguma ajuda. Essa semana nós recebemos uma mensagem de gratidão do pastor César, líder de uma comunidade haitiana de um bairro próximo à 8ª Igreja. Vamos ler agora juntos a mensagem que o pastor César nos enviou. Eu agradeço a Deus por ter nos dado vocês como os amigos em Cristo, que estão dispostos a ajudar um povo estrangeiro aqui no Brasil. Tenho a certeza que Deus vai fazer muitas coisas na nossa vida, família e ministério. Damos graças a Deus por esses irmãos tão preciosos a nós, que nós possamos continuar os ajudando e ajudando a outras pessoas. A reforma estrutural da nossa igreja, ela já começou. E você que está em casa pode nos ajudar com algumas contribuições. Você pode contribuir financeiramente, caso você tenha condições. Nós pedimos para que você realize uma oferta específica e encaminhe o recibo da sua oferta diretamente ao presbítero Milton. Vai aparecer aqui ao lado o QR Code do WhatsApp dele. Aproxime o celular para que você possa entrar em contato diretamente com ele. E você também pode contribuir de uma maneira muito mais especial ainda. Nós contamos com as orações de nossos irmãos, para que o projeto seja concluído com rapidez e que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Deus. Continuando a fala da Yasmin, nós estamos retomando a nossa reforma, como tem sido divulgado nas redes sociais ao longo dessa semana. Nós estamos reforçando a estrutura da nossa igreja. Interessante que toda a equipe que está trabalhando enfatizou que a estrutura da nossa igreja foi muito bem feita, mas o solo aqui do nosso bairro é um solo de uma terra fofa, que se faz necessário essa reforma. Interessante que a Bíblia nos apresenta um momento onde o povo também teve que reconstruir, e eles reconstruíram os muros de Jerusalém. Nós não estamos reconstruindo, mas nós estamos reformando, restaurando esse espaço físico onde nós somos acolhidos, servimos e buscamos ao Senhor. Eu queria ler com vocês um texto que se encontra lá no livro de Neemias, capítulo de número 4, verso de número 6, que diz assim: Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão, chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Sabemos que estamos enfrentando um momento difícil e delicado economicamente. Talvez muitos, nesse momento, não poderão contribuir. Mas você que tem condições, ore junto conosco e com sacrifício, com amor, vamos contribuir com essa reforma e deixar o nosso espaço físico, o nosso edifício, reforçado, belo, moderno, para que mais e mais vidas possam ser acolhidas e possam chegar até Jesus através dessa igreja e desse espaço. Você poderá, então, nesse momento, contribuir com o seu dízimo e com a sua oferta através da transferência, enquanto nós cantamos juntos com o Conjunto Emanuel. Vamos louvar o nosso Deus.
Nós vamos nos preparar para a mensagem. Convido você então a fechar os seus olhos, mas abrir o seu coração, e nós vamos clamar a luz do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Senhor nosso Deus, nós clamamos que mais uma vez a luz do Teu Espírito possa tocar os nossos corações, trazer luz, direção. Senhor, nesse tempo que nós estamos enfrentando, esse momento, Pai, nós precisamos tanto ouvir a Tua voz, por isso vem falar conosco, nos dê a certeza, ó Pai, que nós estamos ouvindo a Tua voz. Toque, Senhor Deus, cada vida com o poder da Tua palavra. Nós oramos assim agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Hoje nós vamos começar uma minissérie de mensagens, nesses 3 próximos domingos do mês de setembro. E nós vamos conversar sobre esse tema muito importante nos dias de hoje: buscando paz em meio à ansiedade. Você não foi criado para existir em um estado constante de ansiedade. Isso drena a sua alegria, deixa você estressado, esgotado, exausto. Seu propósito não é viver com medo, inseguro. Encontre a paz em seu coração, a paz que a sua alma tanto necessita. Interessante que recentemente a revista Veja, falando sobre a ansiedade, disse o seguinte: buscas sobre a ansiedade disparam na internet durante a pandemia. Em 2020, os brasileiros procuraram 3 vezes mais pelo tema na internet do que a média dos últimos 16 anos, informa o site de buscas do Google. Em comparação a setembro anterior, a pesquisa pela questão como é ter crise de ansiedade teve uma alta superior a 5.000% entre janeiro e julho. Sim, queridos. O psiquiatra Augusto Cury tem enfatizado em seus livros que a ansiedade é o mal do século, um dos problemas mais urgentes dos nossos dias. A ansiedade foi denominada a emoção oficial de nossa época, a base de todas as neuroses e o fenômeno psicológico mais difundido no mundo hoje. A ansiedade poderia ser definida como um sentimento íntimo de apreensão, insegurança, mal-estar, preocupação, angústia e medo. Ela pode surgir como reação de um perigo existente ou uma resposta a um perigo que nem existe. Aquele típico medo da barata. Um inseto, embora nojento, mas totalmente inofensivo, mas é capaz de colocar um terror na vida de muitas pessoas. Muitas vezes, dominado pela ansiedade, a pessoa sente que alguma coisa terrível vai acontecer, não sabe o que é e nem porquê. O termo ansiedade na Bíblia, ela vem da palavra preocupação, e essa palavra possui 2 modos na Bíblia: como um sentimento sadio de preocupação, de interesse, e o outro modo é como aflição, angústia, ansiedade. Hoje nós vamos considerar, na verdade, esse segundo modo que a Bíblia nos apresenta de ansiedade e preocupação, no aspecto que gera angústia, insegurança, medo. Mas antes, vamos considerar a ansiedade como preocupação, na forma de uma preocupação sadia. Embora Paulo tivesse escrito que não estava ansioso, isto é, angustiado, com possibilidade de ser açoitado, passar frio, fome ou correr perigo, ele afirmou estar ansioso e preocupado sobre o bem-estar das igrejas. Esse cuidado sincero por outros colocou uma pressão diária sobre Paulo, conforme ele diz lá em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 28. E tomou Timóteo, sinceramente ansioso, isto é, preocupado com ele. Filipenses 2:20. Mas hoje nós vamos conversar sobre o termo ansiedade como aflição, angústia, ansiedade manifestada através
da aflição e angústia, muitas vezes pode ser o resultado de um afastamento de Deus. Em vez de reconhecermos a sua soberania, a sua superioridade, nós carregamos sozinhos os nossos fardos e supomos poder solucionar os problemas sem a ajuda dele. Quando o homem se afasta de Deus e faz de si mesmo o seu próprio Deus, é inevitável a intensificação da ansiedade. A ansiedade pode nos afastar de Deus justamente no momento onde nós mais precisamos dele. Cheios de preocupações e perturbados com as dificuldades, até os cristãos mais fiéis descobrem que não tem mais tempo de orar, vem diminuída a sua capacidade de concentração na leitura da Bíblia, reduzido o seu interesse de participar das celebrações, dos cultos. E eu vou dizer que essa é uma questão muito atual, porque as pessoas hoje estão tão preocupadas, ansiosas, que elas não conseguem dedicar um tempo somente para participar da celebração, para ouvir a palavra de Deus. Tudo isso é fruto de uma geração que está vivendo um ritmo acelerado, ansioso, de muitas preocupações. E isso tem afetado a nossa vida emocional, nossa vida espiritual, tem afetado a nossa saúde. Bem, a partir desse texto, eu vou conversar com vocês o caminho para nós encontrarmos a paz em meio às ansiedades que têm afetado o nosso coração. Por isso, abra a sua Bíblia comigo, lá em Mateus capítulo 6, nós vamos ler esse texto a partir do verso de número 25, Mateus capítulo 6, a partir do verso de número 25, quando Jesus vai orientar os seus discípulos sobre as preocupações da vida. Olha só que o texto diz: portanto eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Veja como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem tecem, contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Verso de número 33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Conforme essas palavras de Jesus, o caminho para nós encontrarmos paz em meio à ansiedade, primeiramente, é reconhecer a ansiedade como algo falso. No verso 27 vai dizer o seguinte: qual de vocês, por ansioso que esteja, pode acrescentar uma hora no curso de sua vida? Antes de tudo, nós precisamos entender que muitas vezes a ansiedade quer nos dizer que, se pensarmos em todos os detalhes da nossa vida, se cuidarmos de tudo, tudo vai dar certo. Mas isso é algo falso. Por mais que nós
sejamos detalhistas, por mais que nós tenhamos a capacidade de planejarmos toda a nossa vida, nós precisamos entender que em algum momento nós vamos enfrentar cenários imprevistos, cenários que nós não pensamos, não planejamos. Quem pensou que iria enfrentar uma pandemia no ano de 2020? Quem pensou que uma pandemia do outro lado do mundo iria afetar a saúde, iria afetar a economia, iria afetar a saúde emocional das pessoas? Sim. Queria te ajudar a entender, e você sabe muito bem do que eu estou dizendo, que perder o seu sono, pensando na preocupação do dia seguinte, você sabe muito bem que não resolve nada. Passar um dia todo estressado, maltratando as pessoas que estão ao seu redor, não melhora a situação, não traz solução para os seus problemas. Sim, ficar ansioso, perder o sono, permitir que o estresse, que o nervosismo domine e afete suas relações, o seu dia a dia e te afaste de Deus, com certeza, isso não contribui para a solução dos seus problemas. Por isso, embora a ansiedade seja um sentimento natural que surge em nosso coração, não permita que ela domine sua mente, suas emoções, não permite que ela afete a maneira que você se relaciona com as pessoas, não permite que ela afete a maneira que você se alimenta, a maneira que você dorme, a maneira que você serve ao Senhor. Porque a ansiedade, preste bem atenção, o próprio Jesus enfatizou isso, a ansiedade não acrescenta nada na nossa vida, mas adoece o nosso coração, a nossa espiritualidade e as nossas relações. Por isso, diante da ansiedade, não se dê por vencido. Não permita que ela domine você. Mas busque no Senhor, busque ajuda para lidar com essa ansiedade. Quando nós somos dominados pela ansiedade, muitas vezes nós agimos quando não era para agir. Isso nós vamos ver lá em Gênesis capítulo 15, quando Deus promete a Abraão e Sara, já em idade avançada, que eles teriam um filho. Mas a ansiedade fizeram eles arrumarem um jeito. Então, Abraão engravida a sua serva Agar. E ele tem então um outro filho. Ele não confiou na promessa do Senhor. Ele não soube esperar. Ele agiu quando não deveria agir. Não só isso, mas em Mateus capítulo 16, verso 21, 23, quando Cristo fala para os seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém, sofrer e ser morto, Pedro, ansioso, disse que de jeito nenhum isso iria acontecer. Ele quis repreender o próprio Cristo, o próprio Jesus, que veio ao mundo com esse propósito de se entregar pelas nossas vidas. Quando nós somos ansiosos, como Abraão, nós não sabemos esperar as promessas de Deus e agimos quando não deveríamos agir. Mas quando somos ansiosos, nós agimos como Pedro e falamos quando não deveríamos falar. Falamos o que não deveríamos falar. Existe uma frase de um filósofo da antiguidade que diz assim: um pedaço de pão comido em paz é melhor do que um banquete comido com ansiedade. Por isso, reconheça a ansiedade como algo falso em sua vida. Bem, no caminho em busca da paz, em meio à ansiedade, o segundo ponto, conforme o próprio texto, lá no verso 26, vai nos ensinar que nós devemos confiar no amor de Deus.
Interessante que Jesus vai dizer que nós devemos observar as aves do céu, que não semeiam, não colhem, mas nem juntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura vocês não valem mais do que as aves? Jesus também vai dizer dos lírios do campo. Talvez isso é uma coisa que a ansiedade faz conosco. Preocupados com amanhã, nós perdemos a oportunidade de viver o hoje. Isso a ansiedade faz. Ansiosos, angustiados por aquilo que nós não temos, nós deixamos de contemplar e celebrar aquilo que nós temos. Vivemos dias corridos e muitas preocupações, que não temos tempo para observar a beleza de Deus revelada na natureza. Não temos tempo, muitas vezes, para parar e refletir o quanto Deus já tem nos abençoado e tem revelado nos mínimos detalhes o seu amor para com a nossa vida. Às vezes falta gratidão em nosso coração, porque nós estamos num ritmo, conduzidos pelas preocupações, os estresses, as responsabilidades, e nos falta aquele tempo para refletir, avaliar, respirar fundo, observar, agradecer e, acima de tudo, como o próprio texto está nos apontando, é confiar no amor de Deus. É muito importante isso. Jesus, ele não aconselha os seus seguidores a não se preocuparem, mas ele ordena. A preocupação é uma grande inibidora da ação. Viver preocupado é perder tudo quanto é importante na vida. Os discípulos não devem indagar com preocupação acerca da comida e da bebida. Jesus está deixando bem claro que Ele é aquele que revela o Deus que nos ama, que conhece as nossas necessidades. E por causa desse amor, desse cuidado, nós podemos sim encontrar paz. Preste bem atenção. Nós fomos afetados por essa crise, não fomos? Mas algum de nós passou fome? Algum de nós realmente não teve recursos para o dia seguinte, para outra semana? Muitos de nós ficamos preocupados, não porque iria nos faltar o essencial, mas nós ficamos preocupados com aquilo que, na verdade, não é essencial. Nós ficamos preocupados com sonhos, viagens, bens, e deixamos de agradecer, porque o mesmo Deus que cuida dos animais, é o mesmo Deus que em Cristo Jesus providenciou o maior bem necessário ao nosso coração, que é a salvação. E se Ele nos deu esse bem graciosamente, Ele não nos dará amorosamente todas as outras coisas? Avalie sua preocupação, avalie sua ansiedade. Se de fato você está ansioso por algo que importa. E se essa ansiedade, se essa preocupação não está te fazendo perder o dia de hoje, perdendo de valorizar aquilo que de fato importa na vida. Eu queria que você entendesse, o texto não vai dizer que confiar no amor de Deus é uma postura passiva. A questão aqui, como diz o texto, as aves não são animais acomodados. Um pássaro adulto não fica no seu ninho com o bico aberto, mas as aves não se preocupam com o futuro que os espera. Porque Deus, no seu infinito amor, se preocupa até com as aves, que naquele tempo eram animais insignificantes, animais que eram vendidos como alimentos para os mais simples e necessitados. A flor que nasce hoje e amanhã são lançadas ao fogo. Outro sinal do precioso amor de Deus que veste seres tão insignificantes com grande beleza. Quanto mais ainda o Senhor fará
para nós, seres humanos, que Ele ama de forma sem igual e revelou esse amor profundo e verdadeiro na cruz. Por isso, esse é o momento onde o Senhor nos convida a confiar no seu cuidado, no seu amor sobre as nossas vidas. Mas o último ponto, para que nessa jornada possamos encontrar a paz, é que nós devemos encontrar um propósito maior na nossa vida. O próprio Jesus vai dizer isso lá no verso 33, que diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Uma pessoa ansiosa, ela sente-se sozinha. Acredita que se ela não resolver ou lutar pelos seus problemas, ninguém mais fará isso. Cheios de preocupações e perturbados com os seus problemas, as pessoas já não possuem mais tempo para orar, ler a Bíblia, participar das atividades da igreja. Cheios de preocupações, nós não temos mais tempo para pensar nas outras pessoas. Pessoas ansiosas deixam de fato de viver o reino de Deus. Pessoas ansiosas deixam de preocupar-se com as outras pessoas. Talvez você precise encontrar na sua vida, para tratar as suas ansiedades, um propósito maior para a sua vida e para a sua existência. Porque se a sua vida e a sua existência se limita em pagar contas, se limita em resolver picuinhas, conflitos, se a sua vida se limita muitas vezes a mágoas, a ficar ofendido ou responder postagens nas redes sociais, se a sua vida se limita à esperança que a política tem tentado nos oferecer nos dias de hoje, nós vamos entrar em período de eleição, se a sua vida e o seu propósito de vida está alicerçado nesses pontos, muito provável você seja uma pessoa profundamente ansiosa, estressada, sem paciência com as outras pessoas. Mas se você é alguém que levanta e tem um propósito maior na vida, quer servir, amar a Deus, se você levanta no seu dia, entendendo que Deus tem uma missão para você e você está vivendo aqui nessa vida, não apenas para resolver pequenos problemas, pagar boletos, mas se você entende que você tem uma missão dada por Deus, maior do que a sua própria vida, você vai encarar as pequenas preocupações de uma outra maneira. Um exemplo disso é uma parábola que o próprio Rubem Alves diz sobre dois pais. Numa sala, havia um pai, preocupado com o futuro do seu filho, que virou para o seu filho e disse: filho, se der tudo certo, eu vou investir todo o meu dinheiro em você, você vai estudar nas melhores escolas, você vai fazer a melhor faculdade, você vai viajar, vai conhecer o mundo, você vai ter patrimônios, você vai ser um homem bem-sucedido profissionalmente, você vai falar inglês, japonês, chinês, você vai ser uma pessoa importante, famosa. Mas Rubem Alves termina essa parábola dizendo: mas numa outra sala, havia um pai que estava observando o seu filho. O filho fazia um tratamento contra a leucemia. E o pai então vira para esse filho e diz: filho, se der certo, tudo bem com você amanhã, nós vamos para o parque e nós vamos brincar até o dia acabar. Você consegue entender que o sofrimento muitas vezes nos faz rever as nossas preocupações? Porque sem o sofrimento, a gente se preocupa com coisas pequenas, mas de repente vem o sofrimento. E às vezes nós encontramos preocupações que de fato são importantes.
Por isso o próprio Jesus disse: buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Se vocês se preocuparem com o reino de Deus, vocês vão perceber que as outras preocupações são pequenas, secundárias. Se vocês encontrarem um propósito da vida de vocês dentro do reino de Deus, vocês vão perceber que as demais coisas serão acrescentadas. Fato que um psiquiatra, psicólogo, filósofo muito conhecido, Viktor Frankl, prisioneiro na Segunda Guerra Mundial, ele tem uma frase que diz assim: cada vez mais as pessoas têm os meios para viver, mas não têm uma razão pela qual viver. Por isso, ter um porquê nos ajuda a enfrentar qualquer como. Encontre o porquê da sua vida. Encontre a prioridade, aquilo que deve ficar em primeiro lugar. E você verá as suas preocupações tão pequenas cair por terra. E você encontrará muito mais paz, mesmo diante das preocupações. Porque agora você sabe qual é o seu propósito, qual é a sua missão. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. E as demais coisas serão de fato apenas as demais coisas. Bem, concluindo, acreditemos que Deus está no controle, por isso não vivamos dominados pela ansiedade. Entregue a sua vida a Cristo, entregue a sua vida ao controle de Cristo e confie nele. E não viva ansioso, mas encontre a calma, a segurança e a paz que só Cristo pode nos dar. Ouça a voz do Senhor nessa noite dizendo para você: não andeis ansiosos, não andeis preocupados. Para nós então refletirmos e agirmos ao longo da semana, eu queria deixar algumas questões para você, tudo bem? Primeira questão: examine o seu coração e faça a segunda pergunta: por que estou ansioso? Por que essa ansiedade está afetando o meu coração? Será que é uma ansiedade real? Será que é uma ansiedade verdadeira? Será que é uma ansiedade realmente importante? Faça essa pergunta. Examine o seu coração, examine suas preocupações. Segunda questão: como você vai enfrentar a ansiedade do seu coração? Sozinho? Longe de Deus? Continuando do jeito que você está? Bem, se você ainda não sabe como você vai enfrentar a ansiedade do seu coração, o que você não deve fazer? Não tente resolver tudo sozinho. Não foque apenas no negativo. E não fuja de Deus. Talvez você saiba uma lista do que não deve fazer. Agora, busque o que você deve fazer para encontrar paz em meio à ansiedade. E o que você deve fazer? Experimente confiar no Senhor. Esse é o convite de Deus para a sua vida. Talvez, se Deus nos colocou num cenário de muitas preocupações e ansiedades, é porque Ele está nos convidando a experimentarmos em confiar nele. Confie sua vida, confie sua família, confie sua situação financeira, confie sua saúde, confie o seu coração no Senhor. Que a paz de Deus esteja sobre a sua vida. Amém.
Nós estamos chegando então ao final da nossa celebração. Queria novamente agradecer você que esteve conosco, nos acompanhou ao longo de toda essa celebração. Se você ainda não fez isso, deixe aí o seu nome, para que a gente possa saber que você está nos assistindo, está nos acompanhando. Se você é um visitante também, deixe o seu nome, para que a gente também, de alguma maneira, possa se aproximar de você. Na descrição do vídeo aqui, você vai encontrar alguns links, onde você poderá encontrar mais informações sobre a nossa igreja. Bem, nós vamos terminar esse momento fazendo uma oração, e eu convido que você então feche seus olhos. Eu quero orar e interceder pela sua vida. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, é tão bom saber que o Senhor é o Deus que primeiramente conhece a realidade do nosso coração, conhece e sabe que nesse momento que nós estamos enfrentando e outras lutas pessoais da nossa vida, tem produzido preocupações, crise de ansiedade, medo, insegurança. O Senhor sabe, ó Pai, o quanto essa ansiedade tem afetado a saúde emocional, afetado os relacionamentos, os casamentos, a saúde física, a alimentação e até mesmo, ó Pai, a espiritualidade, a atenção, o desejo pelo Senhor. Por isso eu clamo nesse momento, se existem vidas, ó Pai, que têm sido dominadas pela ansiedade, que o Teu Espírito Santo as ajude a colocar em prática a Tua palavra nessa noite, e que elas possam começar uma luta contra a ansiedade, uma luta contra a insegurança, que possam trocar a ansiedade, o medo, a insegurança, as preocupações, pela confiança no Teu amor, no Teu cuidado, na Tua providência sobre as nossas vidas. E eu clamo, Senhor Deus, se existem vidas que ainda muitas vezes perdem um sono, por preocupações tão pequenas e secundárias da vida. Se existem vidas ainda, ó Pai, que não entenderam o porquê da vida, se ainda não encontraram um propósito que as fazem acordar com esperança, com ânimo, para enfrentar as lutas e as preocupações do dia a dia, que hoje, pelo poder do Teu Espírito, que essas vidas possam decidir se render ao Senhor, colocar o Seu reino em primeiro lugar, colocar a Sua justiça, o amor, a generosidade, a esperança, o Evangelho como prioridade em suas vidas. E que o Senhor, ó Pai, as ajude a encontrarem a paz que surge do coração, que mesmo enfrentando dificuldades, sabe que está vivendo debaixo de um propósito, de uma missão, que é muito maior do que os problemas do dia a dia. Ah, Senhor Deus, derrame a Tua paz sobre pais, marido e esposa, sobre jovens, desempregados, sobre solteiros, sobre as crianças. Derrame a Tua paz sobre as nossas famílias. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer juntos a oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Que diz assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor imensurável de Deus Pai, que as consolações e a paz do Espírito Santo do Senhor esteja sobre a sua mente, sobre o seu coração, esteja sobre a sua família, sobre aqueles que você ama, hoje, por todo sempre. Amém. Que essa seja uma semana debaixo da paz do nosso Deus.
Que seja uma semana de nós desfrutarmos o hoje, o agora, com gratidão. Que essa semana seja um tempo de experimentarmos a confiança no Senhor. Que Deus te abençoe. Vamos permanecer juntos em amor, generosidade e esperança. Vamos permanecer conectados com Deus e um ao outro. Nesse momento de isolamento social, não devemos permanecer afastados relacionalmente. Por isso, ligue, mande mensagens, se aproxime de seus amigos e familiares. Que Deus te abençoe ao longo dessa semana. Fique com Deus.